Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos começar uma série sobre a programação essencial do Python, ou a programação básica. O que é necessário para que a gente consiga executar todos os passos, escrever os nossos próprios programas como aquele do OpenCV, que é computação visual que nós já temos aqui no canal, ou qualquer um outro programa. Eu vou mostrar para vocês a programação essencial, o básico, né? O que a gente precisa para construir um programa como aquele, tá? Todos os conceitos que são necessários eu vou passar para vocês aqui, beleza? Então, se vocês gostarem do vídeo, vamos começar aqui antes da gente iniciar, né? Dá um joinha aí, se não gostarem, pode dar um like. Se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações dos novos vídeos dessa série que nós vamos colocando aqui, tá? Vem fazer parte da família também. Compartilha isso com amigos e outras pessoas que têm interesse em aprender o Python. E assim a gente vai cada vez mais fazendo a nossa família crescer, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ver, né, nessa série? Então já vou ir para o próximo slide aqui e mostrar para vocês o que a gente vai ver. Então a gente vai preparar o ambiente, que é a primeira coisa. Então a gente precisa saber preparar o ambiente. E o que é interessante nessa preparação do ambiente? Eu vou mostrar para vocês em duas plataformas, que é as principais que as pessoas usam, né? Linux, que é a plataforma que eu geralmente utilizo, particularmente prefiro, e a Windows, que também tem muitas pessoas que utilizam. Então eu vou mostrar para vocês como preparar o ambiente no Linux e Windows, tá? Nós vamos ver a parte de módulos, tipo de dados, string, listas, settings, dicionário, looping, funções e funções anônimas, tá? Então esses daqui são um dos requisitos que são básicos para que você consiga desenvolver um programa Python. A partir dele, você consegue fazer, eu acredito que qualquer coisa, qualquer desenvolvimento de programação. O que vai mudar é o seu objetivo, o objetivo que você tem desenvolvendo. Então, se você está trabalhando com ciência de dados, é um exemplo, né? Com ciência de dados, muda um pouquinho a forma como você programa, mas dado momento você vai usar lista, você vai usar tuplas, você vai ter que importar um módulo, você vai ter que usar um looping, um dicionário, ou usar uma função, entendeu? Então, esse merge que você faz, entendeu? É bem legal, entendeu? E dentro do Python ele deixa muito fácil esses recursos. Vocês vão ver que é bem legal. A gente vai ver isso daqui. Beleza, pessoal? Então eu vou sair aqui. Eu vou entrar aqui na minha máquina virtual que eu já tenho aqui que está com o Ubuntu. Vamos começar pelo Ubuntu. A instalação é bem simples, pessoal. Vocês vão ver que é bem rapidinho. Então eu vou vir aqui e eu vou minimizar isso daqui um pouquinho só para eu aumentar aqui a minha tela para ficar mais fácil para que vocês vejam. Ele não está habilitado aqui. Aqui, pronto. Vamos lá. Aí eu vou vir aqui novamente, certo? E aqui eu tenho meu terminal. Aqui no terminal, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual que é a instalação do Python que ele já tem aqui. Então, se eu digitar somente Python aqui, eu não tenho nada instalado, certo? Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui, ó, Python 3. Eu tenho a versão 3.6 instalada, certo? Eu posso instalar diversas versões aqui, tá, pessoal? Tem uma coisa que eu esqueci de colocar lá no material, mas eu vou colocar e eu vou passar para vocês, que é sobre os ambientes virtuais dentro do Python. E eu vou explicar para vocês o que significa e como a gente faz para criar um, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou ter que instalar, inclusive, o Virtual Env, que eu vou colocar lá no comando para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó. Python, eu vou instalar a versão 3.7. Vamos instalar a versão padrão, que é a 2.7. Então eu vou vir aqui, ó, sudo apt-get install Python, certo? E ele vai fazer a instalação aqui da versão 2.7. Vocês estão vendo aqui, né? 2.7 é a versão que ele está instalando aqui, beleza? Uma vez que ele instalou essa versão aqui, eu vou instalar também o sudo apt-get install python python-dev, tá? Você precisa instalar esse pacote também. O Python e o python-dev.
Eu acredito que seja Python Virtual Env, se eu não me engano, que a gente instala aqui. Deixa eu só confirmar isso, mas acho que é isso mesmo. Deixa ele terminar essa instalação e eu vou ver se o comando é esse. Deixa eu ver. É sudo apt get install python virtual env. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Então eu instalo o Python Virtual Env aqui, certo? Que a gente também vai ser capaz de trabalhar com ambiente virtual. E isso daqui, pessoal, a gente instala para qualquer uma das versões que a gente estiver trabalhando. Então, no caso aqui, se eu digitar Python só, eu tenho a versão 2.7, certo? Mas se eu digitar aqui Python 3, eu tenho a versão aqui 3.6. Se eu quiser a 3.7 ou a 3.8, que é a mais atual, é só eu fazer a mesma coisa. Eu só mudo aqui, ó, no caso, a versão, né? Então aqui, Python 3.7, vamos para 3.7. Dou em Yes aqui, certo? Ele vai fazer a instalação da 3.7. E aí eu vou ter todas as versões instaladas aqui, certo? A 3.7. Eu não vou instalar 3.8, mas vocês podem fazer a mesma coisa para 3.8. Traço dev. Ele vai instalar aqui, certo? Yes. Ele vai fazer a instalação. 48 megas ali. Instalando. A instalação vocês podem ver que é bem rapidinho, né? Só que o download dos pacotes vai depender da velocidade da sua internet, tá? Então vamos lá. O outro que nós temos aqui subindo é o Python 3-virtual env, certo? Eu já tenho instalado o Python 3 aqui para o Virtual Env. Deixa eu ver se eu tenho que colocar isso daqui. Não preciso. Então, o Virtual Env para Python 3 já está instalado aqui. E eu já consigo criar o meu ambiente virtual. Tá bom? Agora, vamos para o próximo pacote. O que a gente precisa instalar aqui? Nós precisamos instalar agora. Nós já temos o Python instalado. Vamos instalar dois editores aqui. Nós vamos instalar o VS Code, que é aquele editor da Microsoft. A gente consegue trabalhar com Python lá dentro, é bem legal, é um editor muito bom. E também tem um PyCharm, que é o que a gente vai utilizar aqui, tá? Nós vamos utilizar durante o curso, mas eu vou dar para vocês essas duas opções, tá bom? Então, aqui no material, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui nessa parte aqui, eu tenho os comandozinhos que eu deixei tudo separado aqui para vocês. Então, para eu instalar o PyCharm e o VS Code, são só esses comandinhos aqui, ó, bem simples, ó. Sudo apt-get snap, que eu preciso dele para fazer a instalação do PyCharm aqui e do VS Code Classic aqui. Se eu voltar aqui na minha máquina virtual, vamos colar aqui, vamos ver se eu já tenho. No Ubuntu ele já vem instalado. Então, vamos lá. Vamos vir aqui. Eu vou vir aqui, eu vou pegar esse VS Code aqui, o Code, né? Que é o Classic aqui. Vamos lá, vou vir aqui. A máquina virtual está aqui. Vamos ver o botão direito aqui, paste. Instalar. Sudo, como eu já tinha logado com o sudo, ele já vai fazer a instalação aqui para mim, através vai instalar o Classic. Qual que é a diferença de eu instalar o Classic aqui, né? Vocês podem ver que quando eu voltar aqui, cadê? Aqui. Eu vou copiar esse comando aqui agora, que é o do PyCharm, que é o Community Classic. O PyCharm, pessoal, ele tem versão que é pago. Então, eu preciso especificar lá para o PyCharm que a versão que eu quero é a versão gratuita. Então, a forma como eu instalo, eu pego o PyCharm Community e coloco o Classic aqui, tá? Ele já instalou lá o VS Code, então vou agora instalar aqui o PyCharm. Beleza, ele vai fazer o download de instalação. Como é um pouco pesadinho, eu acho que ele demora um pouquinho. Mas vamos vir aqui ver se a gente já consegue ver o VS Code sem precisar reiniciar, porque às vezes ele pede, não precisa. Tá aqui, ó. Visual Studio Code. Vou adicionar ele no meu favorito, que é só para ele adicionar na barra aqui embaixo, tá, pessoal? Então vou dar um ESC aqui, só para ele adicionar aqui, ó. Então vamos lá.
Vamos abrir ele para que vocês vejam como é que ele funciona. Dê um clique nele, ele deve estar abrindo aqui. Deixa eu ver. Vou esperar um pouquinho, vamos ver se ele aqui, ó, tá abrindo, ó. Como eu estou na máquina virtual e minha máquina ela tá começando a dar umas travadinhas para eu trabalhar com máquina virtual aqui, então ele demora um pouquinho mais para abrir. Mas vamos lá, ele tá abrindo aqui. Vou esperar ele abrir. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, tá rolando aqui a instalação do PyCharm, tá? Vou esperar ele abrir aqui. Bom, eu vou fechar aqui e vou dar um clique para ele abrir novamente. Vamos ver. Pronto, tá aqui. Então aqui, pessoal, ó, ele é legal porque ele te dá vários recursos muito bacana aqui. Você consegue trabalhar só com Python, mas sim com vários outros tipos de linguagem. Então se eu venho aqui, um exemplo, e coloco aqui, ó, new file, certo? Uma vez que eu salvo esse arquivo e coloco como Python, ele já reconhece a extensão, tá? Se eu vier aqui no Explorer, ele vai colocando aqui como se estivesse criando um projetozinho, né? Você pode abrir uma pasta também, clonar um repositório do GitHub. Você tem aqui a parte de execução, certo? Você pode executar aqui também. Você pode abrir um arquivo. Tem essa parte aqui também que são alguns pacotes que você pode instalar aqui, que são os mais populares da linguagem, né? Então tem aqui, ó, dos debug que tem o do Python, certo? Tem vários recursozinhos legais aqui. Aqui no View eu tenho uma palheta aqui que eu tenho várias opções que eu posso trabalhar, inclusive eu posso executar aqui dentro do terminal, tá? Então ele me dá aqui o terminal, eu consigo trabalhar aqui dentro também, assim como o PyCharm. O PyCharm também me dá esse recurso, tá? E aqui eu consigo trabalhar. O VS Code ele é bem completozinho, ele é bem legal para quem quer trabalhar com linguagem de programação, tá? Beleza, pessoal? Isso aqui é só para mostrar para vocês como é que funciona esse basiquinho dele, certo? Vou fechar ele aqui. Beleza? Ó, ele já instalou aqui o meu PyCharm. Tá aqui, ó, from getBrains aqui, né? Então vamos lá. Então vamos abrir o PyCharm aqui. Vamos ver se ele tá aqui. Vou digitar aqui PyCharm. Já tá aqui, né? Vou também adicionar ele ali nos meus favoritos. Ó, um ESC aqui, vamos aqui, ó. Agora só vamos abrir ele. Deu um clique ali, ele vai começar a abrir o PyCharm para mim, tá? Vocês viram? É bem simples a forma como a gente instala aqui no ambiente Linux, bem tranquilo. Só confirma isso aqui, dá um continue. Se você quiser enviar, compartilhar isso daqui, vocês enviam. Eu vou colocar no send. E tem as duas formas de você trabalhar com ele. Lá, a primeira vez que vocês abrirem, ele vai te dar essa opção, que é no modo Darkula e no modo Light aqui, né? Eu gosto desse modo Darkula, que é o modo escuro, né? Então, se você quiser, você tem essa opção de instalar esse editor aqui, instalar a biblioteca customizada do R e também os recursos do AWS Tools, né? Você cria teste, você pode criar aqui teste, fazer debug, tudo isso daqui conectando no servidor remoto lá, se vocês assim desejarem, tá? E eu vou dar aqui, ó, um Start Using PyCharm. Ele vai começar a carregar tudo para mim aqui. Vou esperar ele carregar. Aqui, beleza, já está tudo instalado, tudo certinho. Deixa ele carregar aqui. Beleza. Aí aqui o que eu faço agora é simplesmente criar um projeto ou abro um, certo? Posso fazer isso também. Então se eu vier aqui e dar um Create Project, certo? Ele já me dá aqui, ó, as opções, a pasta onde ele vai salvar o projeto. Automaticamente ele já atribui um ambiente virtual. Ele já pegou a última versão do meu interpretador, mas eu tenho as outras versões aqui se eu quiser trabalhar, certo? Eu tenho a última versão aqui, beleza?
Ou se eu quiser usar o interpretador nativo, o que eu já tenho instalado na minha máquina, é só dar um clique aqui, certo? Vem aqui nesses três pontinhos, no meu System Interpreter, e escolho aqui qual que é o interpretador que eu quero utilizar. E aí eu estou utilizando a instalação local, não um ambiente virtual, tá? O ambiente virtual vai ser tema de uma outra aula nossa. Então não se preocupem com isso, tá bom? Então aqui, beleza. É basicamente isso. Posso criar um novo ambiente virtual aqui e vir criar meu projeto. E aí eu já começo a trabalhar com o PyCharm. Beleza, pessoal? Tem uma outra coisa que a gente precisa instalar aqui. Eu vou dar um cancelar aqui e vou fechar, tá? Que eu acho que eu tenho aqui no meu PPT, mas eu esqueci de mencionar na instalação, que é aqui, ó, o pip install aqui. Eu vou ter que adicionar um ambiente virtual, mas também tem aqui o pip install que a gente não falou. Então vamos aqui, ó. Eu vou vir aqui, então vou dar aqui, ó, um sudo, né? Sudo apt-get install python -pip. Quando eu colocar esse python -pip aqui, ele vai procurar os pacotes. Só que o pip do Python 3 ele já tem instalado. Eu acredito que já tenha, mas a gente vai testar isso, tá? A gente vai ver se o pip do Python 3 já está instalado. Se não tiver, a gente vai ter que instalar, tá? Mas é assim que a gente faz. O que é o pip? O pip, ele é o comando que a gente vai utilizar para fazer instalação de pacotes Python. A gente pode ter alguns pacotes que a gente consegue instalar diretamente através do comando apt-get, que é um comando nativo do próprio Linux. Mas também a gente tem a opção de fazer instalação de pacotes. A instalação de pacotes do Python geralmente é feito pelo pip, certo? Que automaticamente ele vai já no repositório do Python, ver se tem aquele pacote disponível, se você não errou nenhuma nomenclatura, nada, e já faz o download para você, certo? Então vamos ver aqui, ó, pip. Se eu der só um clique aqui, digitar pip, ele já me dá aqui todas as opções que eu tenho desse comando, que é o pip, para instalar, certo? Vamos ver aqui se eu tenho pip3 instalado aqui. Não tenho, tem que instalar aqui. Então dou um sudo apt install python 3-pip, certo? E aí ele vai fazer a instalação do pip também do Python 3. Beleza? E daí em diante é só a gente instalar os pacotezinhos. Deixa eu terminar de fazer a instalação aqui que eu mostro para vocês uma instalação bem simples de um módulo Python, que vai ser tema do nosso próximo vídeo. No próximo vídeo a gente fala sobre ambiente virtual e na sequência a gente já fala sobre módulo. Mas aqui, ó, se eu digitar aqui um exemplo, pip 3 install, esse aqui, quando eu especifico que é o pip3, eu estou instalando no meu Python 3, né? Pip install pandas, certo? Uma biblioteca para a gente trabalhar com análise de dados dentro do Python. Tá aqui, ó, tá vendo? Tá instalando aqui a biblioteca. Olha lá, ó. Ele automaticamente já instalou num NumPy ali também, outra biblioteca para mim, certo? Que é um pacote, né? Então, quando eu instalo o Pandas, ele também já instala no NumPy. E beleza, já está instalado aqui. É assim que eu instalo um pacotezinho, né? Aqui dentro do Python, tá? Dentro da minha instalação. Se eu fizer somente pip install pandas, eu vou estar instalando aqui, no caso, a biblioteca dentro da minha versão 2, né? Dentro da minha versão 2.7, que é a versão que a gente instalou lá, a primeira instalação que a gente fez. A gente já tinha 3.6, a gente instalou 3.7. Então se eu dou um Python aqui e dou um import agora aqui pandas, tá vendo? Eu tenho aqui a biblioteca instalada. Se eu dar um exit aqui, vamos aqui, Python 3, errei o nome, Python 3, vamos dar um import aqui, import pandas, né? Que eu instalei lá, pandas. Tá aí também. Beleza, pessoal? E vou fechar aqui. Se porventura eu tenho algum pacote que eu não tenho instalado, supondo que aqui eu sei que eu não tenho uma biblioteca de computação visual que é aquela do OpenCV, tá? Então aqui, eu vou entrar aqui no Python. Então import
import CV2. Ele vai me dar essa mensagem de erro quando eu não tenho o pacote instalado, tá? O mesmo vale para o Python 3 também. Eu tenho o mesmo cenário. Então, import aqui, import CV2. Eu tenho o mesmo cenário porque eu não tenho a biblioteca instalada, tá bom? A instalação do OpenCV, ela não, nós já temos vídeos ensinando como faz essa instalação. Ela não é feita através do pip install CV2, tá? Você tem que instalar ele de outra forma. A gente mostrou no vídeo que é o OpenCV Contrib Python, que é ele que você instala, que você coloca lá no pip install. Beleza, pessoal? O que eu tinha para mostrar para vocês era isso sobre sobre a parte de instalação. Essa instalação aqui, a primeira que a gente fez, foi aqui no Ubuntu, né? A gente usou a máquina virtual do Ubuntu. A próxima nós vamos fazer no Windows, tá? Mais uma vez, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha aí, se inscrevam no canal e vejo vocês na próxima, hein? Vamos lá!